Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui iniciando essa live pela Tenda de Aruanda Novo Caminho, que nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre o livro Segue-me, de Emmanuel Espírito, né? E Chico Xavier. Muito bem. Vamos lá. Guardar o pessoal entrar que a gente começa o nosso bate-papo aqui. Muito bem. Paulo já está on. Boa noite, Cristina. Marcou aqui, Boa noite. Boa noite, cadê você? Eu não te vejo. Estou lhe vendo. A tela nem dividiu. Eita, pra mim tá aparecendo aqui. Tá me ouvindo? Alto e bom som, mas a imagem só tá eu aqui na tela. Não vai fazer muita diferença. Que é isso? Não, vamos tentar de novo. Faz o seguinte, sai e tenta entrar de novo. Vamos fazer assim. Vamos lá. Parece que só eu que não tô vendo. Eu, hein? Vamos ver. Muito bem. Então, enquanto isso, pessoal, enquanto a gente tenta novamente, né? Com a o Paulo aqui entrando novamente, ó. Vamos lá, tá entrando já. Boa noite, Laura, Andresa. Eu vou lembrar a todos de colocar aí um copo, né? Garrafa aí do lado, com água, para que essa água seja fluidificada. Deu certo Muito agora? bem. Não, vai ser assim mesmo então. Vamos assim. Vai sim, aconteceu isso numa live que era eu e minha mãe também. Ela não me via, só me ouvia, mas todo mundo via. Só ela que não me via. E tá acontecendo isso hoje aqui minha vez agora. Não te vejo, só te ouço. Mas parece que todo mundo consegue te ver. Pois é. Menos eu. Mano, É muito doido. Instagram tem dessas coisas, não dá pra entender direito não. cada dia ele tem dado um tombo diferente. É, cada transmissão é uma parada, uma emoção diferente, é pra não ficar tudo igual, né? Pra não ficar tudo chato. Verdade. É, pra agitar as águas. E aí, vambora então, vambora, desse jeito mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Começar? Vamos. Então vamos, nesse momento, a gente iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e aos nossos guias e amigos espirituais que estejam conosco nesse momento, que nos dê a serenidade para absorvermos os ensinamentos de hoje, essas palavras profundas e sábias de Jesus, de Emmanuel, para que a gente possa trazer um pouco mais de luz para o nosso conhecimento, para a nossa vivência. Deus nos abençoe. Vamos lá, a gente vai seguindo aí no livro Segue-me, a lição 30, Mensagem do Natal. Vou ler aqui para nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. O cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade
para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que anunciavam em nome de Deus, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico. Todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro. Contudo, não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não ouvidas Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Muito bem. Boa noite, pessoal. Para quem a gente ainda não teve a oportunidade de cumprimentar, sejam bem-vindos todos. Né? A mensagem... tá. Deixa eu escrever aqui, dá tempo ainda. Mensagem do Natal. Essa é a lição e eu vou fixar aqui agora. Mensagem do Natal. Né? O livro é o Segue-me, continua sendo o mesmo livro. Tá. Essa passagem aqui de Lucas, né? Boa noite, Isis, Pri Fernandes. Essa passagem aqui de Lucas é o anúncio do advento do Messias. Né? Por isso que a mensagem do Natal, essa lição. Né? É aquele sentido mesmo, né, que a gente tem, do nascimento do Cristo. Embora não tem nada a ver com a festa em si, né, com a festividade que a gente convencionou fazer. Mas sim com a essência da parada mesmo, o nascimento do Cristo. Então, essa mensagem, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, na Bíblia, no Novo Testamento, né, em Lucas, ali, capítulo 2, quem fala isso é o anjo do Senhor, assim que está relatado. Né? Lá, se a gente pegar o histórico, né, desse capítulo, conta que Jesus estava nascendo, tudo mais, foi na manjedoura, beleza, e que havia uns pastores nos arredores, ali, né, Belém, referido como Davi, né, cidade de Davi e tal, porque foi onde nasceu o rei Davi. Mas é Belém, a mesma cidade ali. Né? Tudo bem. Aí tinha uns pastores nos arredores ali de Belém, né, na cidade pequena. E aí, a esses pastores é que veio o anjo, né? Os anjos, lá coloca até no plural, do Senhor, para anunciar isso. Olha, chegou, né, o Messias. E vocês vão conseguir reconhecer, porque ele nasceu numa manjedoura.
Já, né, falaram a parada. E aí eles falam isso aqui: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa frase não é de Jesus, né? Curiosamente. Todas as outras, ou quase todas, né, que a gente traz aqui, é de Jesus. E dessa vez não. Dessa vez foram um anjo ali. Às vezes tem Paulo, né? Tem nas cartas e tal. Mas em geral é Jesus. E aqui, dessa vez foram esses anjos anunciando o nascimento, né? E como diz o texto aqui, 3 enunciados pequeninos contendo toda a mensagem do cristianismo, né? Eles já anunciaram como que seria a parada mesmo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade. E esse texto, ele é dividido em 2 partes, né? Fazendo a introduçãozinha aqui, né? 2 partes. Traz esse louvor, né, celeste, né? Explica um pouco, que a gente vai passar aqui depois com calma, o que é cada um desses enunciados, e depois ele faz o contraste do antes e depois do Cristo. O que era relevante, como que era isso, né? Como que era a visão do planeta, do mundo, nós aqui, né? Sobre os eventos, o que é vitória, o que é derrota, o que é glória, né? E o que não é glória, como que a gente considerava alguém vencedor, como se poderia reconhecer um vencedor. E depois ele traz algumas das passagens do Cristo, né? O comportamento dele, a personalidade, né, do nosso governador aqui, planetário, e o que ele fez. Traz alguns milagres, etc. Então são 2 passagens, né? Então, na primeira parte, ele coloca que glória a Deus é a adoração, pura e simples. É o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o coração, de toda a tua alma. Essa é o primeiro mandamento de sempre. E Jesus falou, repetiu ele, né, quando foi perguntado, quais são os maiores mandamentos da lei? Né? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a ti mesmo. Né? Segundo ele, esses 2 se equivaliam, e ali estava contida toda a lei e todos os profetas também estavam contidos ali. Tamanha a importância desses 2, né, mandamentos. Em outra passagem diz que é impossível amar a Deus, né? É impossível amar a Deus sem amar o próprio irmão. É impossível fazer a conexão, né, com ele. Então ele dizia assim, de vez em quando ele passava e dizia que ele era a ponte. Então quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu e meu pai somos um, era isso que eu estava tentando lembrar. Eu e meu pai somos um. É porque ele fazia a vontade mesmo de Deus aqui na Terra, né? Como a gente sabe. Então, aí ele pegava isso para ensinar em alguns momentos. Então ele falava, toda vez que agradar a um desses pequeninos, é a mim que agrada. E se agrada a ele, e ele está fazendo a vontade do Pai, está agradando ao Pai. Por dedução lógica, né? Então, essa passagem de adoração é a comunhão mesmo, né? A gente buscar a comunhão, é reconhecer que existe um arquiteto do universo, né? Como diria o saudoso Enéas, tem um arquiteto do universo e submeter à vontade. Submeter. Isso é o conceito assim, básico de adoração, né? Tanto que no Livro dos Espíritos, quando se pergunta, a parte específica, né, das leis morais, quando se pergunta sobre isso, né, sobre a adoração, ele vai falar que a adoração não são só esses atos exteriores, né, vai falar que a verdadeira adoração consiste na mudança em si e nas obras. Sempre, tá? Toda lição, toda passagem, toda parábola praticamente tem que é aquela exortação, né, um incentivo ao trabalho, né, a melhora de si e ao trabalho, a transformação e ao trabalho, a abnegação para trabalhar, né? A caridade, em resumo, né? E aí, essa parte da adoração, né, do Livro dos Espíritos nos traz clareia um pouco, né, como que a gente faz, né? E não dá tanta atenção assim para esses atos que até então eram mais exteriores do que tudo, né, e preocupar com a pureza da própria alma. Essa é a verdade, né? É assim que a gente adora mesmo de verdade, né? Jesus
numa passagem, ele comparou um publicano e um fariseu. Fariseus, os doutores da lei, pô. Eles eram os fiscais até de quem está cumprindo ou não as escrituras. Era assim que funcionava, né? Esses eram os fariseus. Posto alto, patente alta na sociedade. E os publicanos, odiados. Recolhedores de impostos. Coletores de impostos romanos, né? Sendo que é óbvio, né, que os judeus não aceitaram numa boa essa dominação romana, né? Muito abuso de tudo, de poder e tal, né? Muito embora Roma fazia aquele negócio da tolerância, né, com o sinédrio, né, tolerava ali que os judeus praticassem a própria fé e tudo mais, mas, claro que se desviasse um pouquinho eles atuariam e se pegava de pancada mesmo, se achasse que ia ameaça e pronto, ninguém fazia nada. E sacrificavam, né? Como a gente bem sabe, os primeiros cristãos, tudo, né, foi jogado lá para leões e tudo mais. Eram desordeiros, né, e no momento posterior aconteceu isso. E aí, ô Paulo, fica à vontade, viu, para me interromper aí, pode ficar tranquilo. Aí então, ele começa com esse glória a Deus nas alturas, vamos repetir a frase aqui, porque ela é curta, né? Glória a Deus nas alturas, vírgula, paz na terra e boa vontade para com os homens. Paz na terra é o quê? Fraternidade, segundo o Emmanuel nos trouxe aqui. É esse o nosso dever, né, de cada dia. Nos tornar mais fraternos. Todas as criaturas, né? Com todas as criaturas. Até na nossa relação com a natureza, com os animais, não só com as pessoas, né? Tem toda a razão. Com todas as criaturas. É muito abrangente, né, Paulo? Então, ele fala que nos compete incentivar a fraternidade. A fraternidade está intimamente ligada à boa convivência, né? A paz. Paz sem fraternidade não existe. Paz sem fraternidade. Como é possível estabelecer? Uma coisa depende da outra. Uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Então, se a gente quer paz, a gente tem que ser fraterno. Todo mundo quer paz. Eu não... Se você perguntar para alguém, porra, você deseja o quê na sua vida? Paz ou guerra? Será que vai ter alguém que fala, não, eu só quero guerra na minha vida? Eu suspeito que ninguém vai dizer isso, né? Todo mundo vai querer procurar a paz na Terra. E aí, dever de fraternidade. Onde começa o dever de fraternidade? Onde começa todas as virtudes. É interna. Não existe uma injeção de fraternidade. Vou ali no hospital tomar uma injeção de fraternidade, vou sair fraterno, sei lá. Vou ali no centro. Nossa. Mas, pô, maravilhoso, né? Passe, tal, chip, né? Tecnologia e tal. Vou colocar um chip aqui na minha cabeça, virarei fraterno, virarei crístico. É entendimento crístico, né? Nada a ver. É o nosso esforço mesmo. Começa aqui, né? Aqui dentro. Né, quando ele fala da paz, ele fala em outras passagens, assim, que ele não veio trazer a paz, mas a espada, né? Que a paz não é a paz que a gente pensa, né? De sombra e água fresca, né? Aquela paz tranquilinha, aquela paz do água parada, né? Que por cima tá de boa, mas por baixo tá sujo. Até eu me lembrei de uma frase que é do povo militar, assim, mas faz sentido, né? Que é aquela, se você quer paz, se prepare para a guerra, né? Os conquistadores usavam. Mas a gente trazendo para o ensino moral, se a gente quer conquistar a paz verdadeira, a paz de Cristo, se prepara para a guerra com você mesmo, que você vai ter que brigar muito com o homem velho aí que você tem, né? Que a gente tem, nossas camadas de ego de milhões de anos que a gente vai juntando aí, pra gente conquistar essa paz verdadeira, vai ter guerra comigo mesmo. Eu vou ter que me preparar para ir pro combate com o meu ego, com meus instintos, né? Sim, exatamente. Pessoal, que essa foi uma pergunta, né, que foi feita pra gente na live retrasada, porque a gente participou justamente que estava minha mãe e eu. Perguntou essa frase, né? Se lhes passa
Parabellum, escreveu até em latim lá. E exatamente isso, né? Que a gente consegue, pelo menos, né, extrair do Evangelho e de tudo. Tem a visão material, que é uma coisa, e essa visão que Paulo trouxe para a gente, que é a visão do Evangelho. Essa guerra interior vai ser mesmo a espada. A espada é divisão. A espada é o corte. Né? A espada corta, é feita para isso. Então, esse corte é feito com base na nossa disposição de encarar o espelho, nessa por aí, né? Se olhar, se analisar, ter essa autocrítica, e aí se dispor a fazer as renúncias que tem que fazer, as escolhas que tem que fazer. Porque, né, uma renúncia, uma escolha, uma renúncia. Também, sempre assim, né? Não há como escolher tudo ao mesmo tempo. Agora, a gente escolhe um caminho e renuncia o outro, a gente escolhe o outro caminho e renuncia a esse. Não tem como. Se vira dois senhores. Não tem como. É só uma maneira de resolver. A gente pode tentar. Oi? Não, e assim, vai o servir a dois senhores, né? Vai agradar um e desagradar o outro, não tem jeito, né? Então você escolhe o caminho da sua evolução, você vai ter que brigar com o seu, né? Você vai ter que ir pro embate com o meu eu passado aí, né? Os meus vícios, as minhas coisas. Vai ter guerra. Sim. Não tem jeito, né? Há sempre o desagrado, né? Quando a gente resolve mudar de rumo, quando a gente resolve transcender alguma coisa. Estava vendo um vídeo da Lúcia Helena Galvão, aquela filósofa que adora vira e mexe, a gente volta a falar dela, é maravilhosa. Ela fala, olha, se você quer fazer alguma coisa na sua vida que transcende, né, quer evoluir em algum aspecto que seja, prepara para o que virá resistência. Ela vai, caminho inevitável. Vai haver resistência. Vai haver. Por quê? Porque estamos naquela batida e conhecida zona de conforto. Suponhamos. Estamos aqui. Quero algo diferente para minha vida. Quero um rumo diferente. Eu vou ter que me mexer. Me mexer incomoda. Mexer, aquela coisa, né? Coisa chata. Aqui eu já sei o caminho, vou ter que ir para o outro, né? Do outro conhecer ali e tal, me aventurar. É tudo muito novo, tudo muito ainda desconhecido, né? Cheio de coisas. Mas é isso que é o aprendizado, né? Não tem outra maneira. Direcionar, ter coragem suficiente para trilhar e assumir, né, as escolhas e desagradar. Essa resistência, ela é interna e externa. Essa resistência que ela fala. Essa guerra que o Paulo mencionou agora há pouco é a nossa guerra interna, né? Como ele diz, ele enfocou a guerra interna. Mas é óbvio, estamos num planeta todo turbulento. A resistência externa, ela está sempre ali. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa boba. Pô, eu resolvi que eu quero parar de beber. Sim. Toda vez sair com a turma, a sua turma de amigos, pode ser família, tudo mais. Vai ter um lá, mas como assim? Que história é essa? Que você é fraco. É ou não é, Paulo? Verdade. Mas é fraco. Você bebe que não pode, Exatamente. Não é que a gente está aqui demonizando, né, falando mal de quem. Não tem nada a ver. Mas isso acontece. E a gente nem percebe, a gente só vai. Assim, é engraçado. E a gente nem percebe. Mas pode ser qualquer coisa. Né? Qualquer área que a gente queira transcender. Então essa é a mensagem que a Lúcia Helena Galvão trouxe. A gente vai enfrentar resistência. Então, prepara para a guerra, Paulo. Prepara para a guerra. Porque a gente está assistindo aquela série The Chosen, né? Maravilhosa. Quem não assistiu, gente, vou escrever aqui, ó. The Chosen. Os Escolhidos. Tá na Netflix, tá? Netflix. Tem na Brasil Paralelo também. Estreou no Brasil Paralelo, né? Quem tem um, assiste um. Quem tem outro, assiste no outro. Quem tem os dois, fica à vontade aí para escolher. Essa The Chosen é o seguinte.
É aquele tempo mesmo que Jesus começa a despontar. Ele nos 30, na casa dos 30 anos. Então ele começa, né? É o sinopse, né? Bom, eu acho que eu não preciso falar o que ele fez depois dos 30, porque a notícia que a gente tem depois dele é depois dos 30. É aquilo lá, né? Claro, com roteiro próprio e tudo, mas eu tenho conferido. Vira e mexe, eu tenho conferido algumas coisas assim, passagens, até falas de lá, né, Paulo? E bate. No início da série eles colocam assim, olha, o contexto não quer dizer que é fidedigno 100%, né, as passagens tudo mais bíblicas, né, pode ter um contexto diferente para fins ali, né, de entretenimento, etc. Mas, em geral, quando tem as passagens de Cristo, é aquilo mesmo, pelo menos que eu tenho visto, eu não terminei de assistir. É aquilo mesmo. Então, ele traz as nuances ali, né, do dia a dia do Cristo e dos apóstolos, né, seja da reunião deles, seja das coisas do cotidiano, dos milagres, né, que acontecem, que inclusive alguns são mencionados aqui. Oi? É a coisa do Cristo humano, né? Que até na mensagem aqui fala, né? Da convivência com as dores, mas com as alegrias, com o sofrimento, mas com as virtudes e o caído, né? Assim, tudo Cristo aqui presente na Terra, né? Que veio com toda a sua glória, mas assim, humano nesse sentido de estar aqui conosco nas nossas dificuldades e alegrias e trazendo essa mensagem, né? É muito interessante mesmo, né? Sim. Não vale a pena demais. É um programinha assim. É leve e tal. Alguns aí podem, inclusive, se emocionar, né? Com algumas passagens e tal. Porque, nosso contato aí, alguns de novo, né? Alguns de nós já estivemos naquela época. Então, talvez fale ainda mais alto para quem esteve ali, para quem, né? Eventualmente teve contato, etc. Para quem passou por isso. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, nas passagens, Jesus ele não está preocupado se vai desagradar o sinédrio. Como a gente sabe, não precisa nem ver a série, mas a série é boa, continua, né? Vai lá assistir. Fazer propaganda aqui. Ele não estava preocupado. No último capítulo que eu vi, ele fez uma cura num sábado, Shabat, famoso, na frente dos fariseus. Na frente dos fiscais da lei, né? Shabat, galera, é o seguinte: o sábado é sagrado, né? Para os judeus, é dia de não fazer nada, é dia de se guardar até determinado horário. Com base, né, nas escrituras antigas, tal, no Pentateuco antigo, especialmente Gênesis, né, no sétimo, nas outras, mais ou menos aquela história, a criação do universo, tal, do planeta. Mais ou menos esse contexto. Né? E aí, então, é muito rígido com isso. Né? Durante a série a gente vai poder ver isso, ver o dia a dia da turma. Então, esse Shabat, que é o sábado, lá, até determinado horário, nada de trabalho. Não pode nem pescar, nada. Mais ou menos assim. Nesse último, só um spoiler aqui, bem curtinho. É que ele falou pro rapaz lá pegar a maca dele e sair andando. O fariseu interpelou o cidadão. O que você está fazendo? Aí, tô pegando a maca. Não pode. Hoje é Shabat e tal. Não pode pegar a maca e sair andando. A maca dele. A maca onde ele estava deitado. Né? A maca, entre aspas. Estava deitado ali com as coisas dele. É tipo um andarilho, assim, né? Tipo um morador de rua. Pegando as coisas dele e saindo. Tipo um colchonete. E criticaram. Não, vou relatar isso aí e tal. Olha a rigidez com a parada, né? Com as escrituras. E Cristo fez a cura na frente da turma ali, né, que não entendeu nada, né, se foram só palavras, nesse caso específico. Vocês vão entender quando vocês assistirem a série. É do tal do Gessé. Só palavras, ele só conversou com o cidadão e fez a cura. Né? E aí os fariseus ficaram lá, todos listados, né? Muito rigorosos com as escrituras. Bom, e o que mais aqui? Boa vontade, né? O terceiro é boa vontade para com os homens.
definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Está intimamente ligado com a fraternidade. Serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Para o mecanismo rodar todo, as engrenagens têm que atuar de forma coesa. Então, essa boa vontade está nesse mesmo trilha, nesse mesmo caminho, né? Serviço espontâneo. É a tal da benevolência, né? Para com os homens, para com os outros homens. No que ele chama de grande roteiro da humanidade. O destino da humanidade é a fraternidade. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Só existe esse caminho. No final, ainda que tenha um monte de contratempo, um monte de coisas, um monte de batalhas, etc., no final só sobra a lei de Deus, porque é uma lei e vai ser cumprida. Vai renovando a turma até que a lei seja cumprida. Né? Vai renovando até a gente, tá? A gente vai, volta, não sei o quê. Aquela história, reencarnação, né? Muda de planeta. Por isso que eu falei, vai e volta. No nosso caso, o Evangelho é muito claro sobre isso aí. Quem está em expiação aqui, está aqui como estrangeiro. Quer dizer, estava em outro lugar, fez caca, tal, foi para outro planeta, que já não era compatível mais, energeticamente. É magnetismo, sintonia pura. É lei do universo. Lei de sintonia. E de causa e efeito. Muito bem. O que mais aí, meu querido? E aí, né, quando ele fala que do grande roteiro da humanidade que ele falou, conforme assim, a gente tem lá, né, que fora da caridade não há salvação, então a gente faz a caridade para se salvar. Esse, às vezes pode ser um primeiro raciocínio, mas à medida que a gente vai progredindo na senda, fazer a caridade se torna uma necessidade. Eu não faço porque eu quero me salvar, eu faço porque é espontâneo, né? Em algumas outras lives, né? Os sábios, quando adquirem sabedoria, ele tem que passar para o outro, fica natural, né? Então, assim, à medida que a gente vai se tornando um pouquinho melhor, esse pouquinho melhor a gente vai tendo que expandir. Não tem como guardar esse tesouro só para nós, né? Então, é por isso que eu acho que, né, quando ele fala do roteiro, né, da fraternidade, que é o caminho de todos, porque a princípio a gente vai fazendo meio que por obrigação, até a gente se tornar um hábito, né? Como todos os hábitos que a gente tem. E aí fica espontâneo, fica necessário. Eu preciso ir de encontro àqueles que ficaram para trás. Né? O grande roteiro que fala, Legal. E lá estender a mão, né, pra turma. Tá no degrau mais alto, você vai lá, estende a mão, puxa, ajuda a subir junto. Só funciona junto, só funciona dessa forma, estendendo a mão. É como se a gente ganhasse um grande presente, assim, como a gente está aqui comentando da série. Assistiu a série, é muito bom, preciso compartilhar com as outras pessoas, preciso contar para as outras pessoas para elas verem também. Né? Então, assim, o bem que a gente conquista, eu preciso dividir, né? Chega num ponto que isso se torna necessário até. Sim, aliás, eu vou fixar aqui também. Eu não fixei. Olha, se eu fixo um, a outra sai. Achei que dava para fixar os dois. Olha, saiu o outro lá. Outro comentário, mas enfim. Bom, o que mais temos aqui? Bom, aí ele começa a falar, né, daquele comparativo que a gente comentou no começo, né? Comparativo do antes e do depois, né? Antes a situação de vitória, ele coloca aqui como púrpura, né? Púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáver e de despojo dos vencidos. Isso aqui, ele fala assim no começo, né? Os que se anunciavam em nome de Deus recebiam púrpura, né? Aquela coisa, né? Com rosa e tal. Sobre o acervo de cadáveres e despojos. E depois, com o enviado celeste, que veio da manjedoura. Aí ele fala que temos o divino vencedor arrebanhando fracos e sofredores, pobres e humildes, para a revelação
do bem universal. Uma comparação fantástica. Meu irmão faz essas paradas, eu acho muito interessante. Antes era força bruta. É que tá. É isso que quer dizer, né? Força bruta mesmo. Não vou dizer pólvora, né? Porque não tinha isso, né? Bala na agulha, porque não tinha isso também. Mas era quem tinha mais força mesmo. O exército maior, né? Como diz aqui, o acervo de cadáveres. O acervo, a pilha de cadáveres. Ele é o triunfador do mundo. Mas ele consegue fazer isso. E aí... Eram os que se anunciavam em nome de Deus, né? Não era anunciavam a Deus. Se anunciavam, né? Não é Deus mesmo, né? É dureza, né? E ainda fala que é em nome de Deus. É dureza. Não entendeu nadinha de nada. E aí vem Jesus, né? E almoça, janta com publicanos, com infratores de toda sorte. Pessoas que eram rejeitadas socialmente. Ele vai e janta e tal, almoça na casa. O pessoal não tá nem aí. Ele não tá nem aí por quê? Porque não liga para essas coisas, né? Mundanas e tudo. Aí, certa vez, eu acho que foi um fariseu que perguntou para ele, né? Mas por que você fica almoçando aí com esse pessoal, né? Sentando aí à mesa com esse pessoal? O que é isso? Né? Ele diz, né? Quem precisa de remédio, quem precisa de médico, né? É o doente. Os sãos não precisam de médico. E ele é o médico das almas. Ele não era médico, né? É tudo sentido bíblico, figurado. Médico das almas. Os pecadores são mais dele do que aqueles que estavam já no caminho, correto? Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio dele. Então ele vai lá, faz as curas, né? Cura paralítico, cura do cego, né? O Bartimeu está aqui, né? E faz essas paradas e não tem medo de desagradar, né? Voltando àquilo, né? Da resistência, né? Da resistência toda. Porque se a gente tem resistência nessas pequenas coisas que a gente disse, a resistência que ele enfrentou foi do Estado, quase. Todo o espectro social estabelecido ali, só isso, né? Contra ele. E os atos eram altamente pacíficos, né? Curou uma pessoa paralítica. O que ele fez de guerra? Nada. Levantou e andou. Mas aí, assim, mexe com todo o conceito de... Aí eles, né, os fariseus, ou a gente, né, pegaria nas coisas corriqueiras, né? Você não pode carregar a marca, você não pode andar tanto pesado. Então eu não sei o que falar com o cara que curou alguém que não andava. É isso. Eu não sei o que falar. Eu só sei que não pode. Sei que não pode. Que curou? O cara nunca andou, começou a andar. Não pode. Hoje é o dia proibido, né? Aquela história, né? Muito apego mesmo ao formalismo. E ele rompeu tudo isso aí, né? E aí, até fez lembrar o seguinte, que os apóstolos também apostavam nessa versão, né? De um Cristo brigador que ia chegar como militar, que ia, né? Uma coisa assim, né? Ia chegar com alto posto lá para fazer guerra mesmo. Chegar chegando, dominando. E ele fala, né? Eu não vim para isso não, velho. Só é outra. Na série mostra ele conversando com Nicodemos sobre isso também, né? E a guerra é outra, é contra o pecado. Ele fala uma coisa nesse sentido assim. Essa é a guerra que eu vim liderar. Não é a guerra contra os poderosos, o que, né? Armada. Não. É contra o pecado mesmo. Esse é o papel do Salvador, né? É muito interessante. Então ele fala assim que se antes tinha exércitos e armadilhas, né, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta, agora é um coração armado de amor, aberta à compreensão das dores ao encontro das almas, sem julgamento, com o ensino, com o incentivo ao trabalho, incentivo a seguir os passos dele, né?
consolação dos aflitos. Ele vai listando aqui na lição. Né? Ele fala assim: consola os aflitos sem se esquecer de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. O que é isso? Né? Um monte de palavra difícil. Bom, primeiro, consola os aflitos, eu acho que não tem dúvida. Depois sem se esquecer de consagrar o júbilo é alegria. Esponsalício é o casamento, as bodas de Caná, é aquilo lá. A alegria das bodas de Caná. Aquilo lá, que foi as bodas de Caná, é o primeiro milagre de Jesus Cristo. Que é aquele de transformar água em vinho. Né? E muito vinho. E não era pouco, não, era muito vinho. Eram uns potes assim, de 80 até 120 litros, pelo que a gente pesquisou. É muito vinho, muito vinho. Ele fez, eu acho, uma meia dúzia disso, né? Puseram água, ele foi lá e conseguiu fazer a parada. E isso para ajudar a pedido da mãe dele, né? A pedido de Maria. Fez esse milagre, porque tinha acabado o vinho. Seria uma vergonha acabar o vinho no meio da festa, né? Dessas bodas. E as bodas duravam alguns dias. Não é um dia, igual a gente vê e tal, a gente faz. Dura um dia só, a festa, uma noite só. Lá era alguns dias. Tinha que durar, era muito vinho que precisava. Muito. Então ele ajudou a salvar ali. Ele que ele começou a aparecer, né? Despontar como Messias. E aí fez um milagre, né? Uma coisa impossível de ser explicada. Então todo mundo ficou. E o detalhe é que só tem no Evangelho de João nessa parte. Não tem nos outros evangelhos, é exclusivo. Né? O que mais, meu querido? Eu acho interessante essa parte aqui, né? Que ele vai listando, né, as ações dele, né, que se reconforta com os discípulos na jardim doméstico, contudo não esquece a multidão. Exalta as virtudes femininas do pai dele, não despreza a galinha criada. Ele estava para todos, veio para todos, em todos os momentos humanos nossos, né? Na alegria do casamento, na dor do sofrimento, na intimidade com aqueles mais próximos, no meio da multidão, que a maioria não entendia nada do que estava fazendo, mas via algo dele, né? Busca de cura, de sentir aquilo, outros odiando ele, mas ele estava ali no meio mesmo, não se esquivou de uma situação constrangedora nenhuma, né? Só em algumas situações que ele falava lá, ainda não é na minha hora que eles queriam matá-lo, coisa assim, que ele sai dali de dentro, mas ele estava lá, exposto, né? Não tinha segurança, não tinha subia num altar para falar disso, ele estava no meio da galera, né? Exatamente. Por isso que ele foi acusado, né? Não tinha nenhum cargo, não tinha autorização de ninguém, então por isso que ele foi acusado de falso profeta, né? Uma das razões. Só chegava e falava e pronto. Impressionava o povo. Não pedia nada pra ninguém. Não devia nada pra ninguém. É isso. Ele conseguiu. E o que a gente vê é o equilíbrio disso aqui tudo, né, Paulo? O equilíbrio. Tá lá, consola os aflitos, mas também vai na festa de casamento, né? E ajuda, inclusive, né? Faz o primeiro milagre. Tá lá com os discípulos, mas tá lá na praça pública. É o equilíbrio das coisas. Então ele vivia no mundo, mas não era do mundo. Aquela frase de Paulo, né? Foi exatamente o que ele fez. Estava aqui, né? E totalmente equilibrado. Tá lá, pão singelo dos pescadores, mas também banquete com os publicanos, né? Tava em todos os lugares que tinha oportunidade de ensinar, e não faltava também oportunidade de ensinar, até porque as escrituras eram muito rígidas, né? Limitava muito as ações, as crenças e tudo mais. Ele estava lá e fazia, ensinava, buscava ensinar, trazer alguma coisa de acordo com o que o pessoal entendia, de acordo com o nível ali de entendimento. Por isso a maior parte parábolas, né? Eu achei interessante essa frase aqui, ó.
Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. E o cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Nossa, Acho que só em duas frases dá pra gente conversar às 3 horas. Duas frases fantásticas. Representante do Pai na terra, e o cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Nossa, olha a responsabilidade do negócio, hein, bicho? Por isso que assim, quando fala cristão, aí eu digo cristão em construção em vários momentos, porque rapaz, tem coisa pra mexer ainda, pra falar, não, sou cristão mesmo, aquele mesmo, cristão no sentido que tem que ser. É um negócio complicado. Muito embora Jesus, eu acho que daria risada dessa frase, né? Porque ele sabe muito bem das nossas capacidades, né? Muito bem. Vai chegar lá, né? E não exigiu perfeição, né, de ninguém, nem dos apóstolos, de ninguém. Ele não julgava, não condenava, não amaldiçoava, né, igual daqui. Acho que era um padre falando, né, da passagem que Jesus está sobre as águas e ele chama Pedro, né? E aí Pedro caminha por tempo e depois ele entende que não era possível dar funda, né? Aquela coisa. Aí o padre fala assim, que Jesus não pediu para Pedro andar sobre as águas. Ele falou para Pedro vir. Só isso. Né? Então assim, ele não pede que a gente seja um outro Cristo agora, né? Ele fala assim, vem. O nome do livro, né? Segue-me. Segue-me. Só dá o primeiro passo. Só isso que ele pede. Né? Confia em mim, velho. Né? Isso. A gente cai quando a gente desconfia de que é possível, desconfia da gente, começa a pôr todas as nossas questões, aí a gente afunda na água. Ele não pediu para Pedro, vem andar comigo. Falou, só vem. Anda aqui na água aqui comigo, tranquilo. Não. Confia no pai. Só vem aí, tranquilo. Interessante. Bom, meu caro, aqui já estamos em cima do nosso horário. Então, de minha parte, vou agradecer pela companhia sua, do pessoal, pela paciência de todos. Esperamos, no caso, contar com a presença de vocês nas próximas lives e a participação de vocês nas próximas lives. Deixo aqui então o meu abraço. Desejo uma boa noite a todos. Valeu, Paulo. Obrigado pela parceria, viu? Valeu. Eu que agradeço aí pelas trocas, pela gentileza, e agradeço a todos que estiveram com a gente aí. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Um beijo.